Obrigado, pastor Paulino, pela oração. Obrigado. Nos estudos anteriores, demos uma introdução ao livro de Apocalipse e parámos no último versículo e brevemente concluímos aí. E para continuar, vou rever, digamos assim, estes últimos 2 versículos do primeiro capítulo, antes de andar e continuar adiante com o estudo da primeira e das 7 igrejas. Aqui lemos então no versículo 19 e 20 do Apocalipse. Eu tirei aqui, já pus aqui o texto do capítulo 1, versículos 19 e 20, no ecrã. Diz assim: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E como falámos há 2 semanas atrás, quando tivemos este estudo anterior, na lição anterior, falámos acerca das coisas que têm visto, por exemplo, o primeiro capítulo, mostrando que Jesus Cristo é o glorioso Rei vindouro. As coisas que são, por exemplo, que inclui as igrejas, porque como mencionei, que a história das 7 igrejas são das 7 igrejas que existiam naquela altura, no tempo apostólico, nessa região, essas 7 igrejas, e por isso inclui essas no contexto histórico. E coisas que hão de acontecer, são as palavras desta profecia, como vemos aqui no versículo 3, que diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Por isso, acerca também das coisas que hão de acontecer. Isto é, dos eventos que ocorrerão quando nos aproximamos perante o dia do Senhor e quando estivermos perante o dia do Senhor. Eventos que hão de acontecer. Depois fala aqui também as 7 estrelas. A palavra diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjos é traduzida da palavra grega angelos, que significa mensageiros, emissários, aqueles que foram enviados, e anjos. Por isso, tem possibilidade de vários significados, e por isso, quando estamos a ler aqui, e temos que ler o contexto, a ver qual é o significado que deve ser aplicado no contexto. Os castiçais, os 7 castiçais, são as 7 igrejas. E o castiçal, como sabem, é para dar luz, é sempre um género de um candeeiro, dá luz, e as igrejas são para dar luz. As igrejas dão luz. E por isso estas 7 igrejas, a nossa responsabilidade da igreja e como membros da igreja é de sermos uma luz ao mundo. Ora, depois, continuando, vemos aqui que os castiçais eram de ouro, isso representando a divindade e a glória de Cristo. Há um outro ponto importante nestes castiçais, que eram castiçais, naqueles dias eram castiçais que funcionavam com azeite. E por isso aí há uma implicação, não é direta, mas é uma implicação de azeite, que é o símbolo do poder do Espírito Santo, que é o que faz a igreja, nós como membros da igreja, podermos ser uma luz para o mundo. Ora, agora, concluindo assim este primeiro capítulo, vamos agora aos capítulos 2 e 3,
Porque os capítulos 2 e 3 são as mensagens às 7 igrejas de Deus, às 7 congregações de Deus que Deus decidiu usar, congregações físicas que haviam naquela região, haviam mais congregações físicas, mas decidiu usar essas 7 por vários pontos. Um é pelos significados das coisas que estavam a acontecer nessas congregações, que eram aplicáveis a coisas que iriam acontecer durante a história da Igreja durante os séculos, e também que era uma implicação de atitudes que pessoas podem ter conforme estamos na Igreja. Às vezes podemos ter uma atitude a uma certa altura na nossa vida cristã e mais tarde podemos talvez ter outra atitude na nossa vida cristã, durante a nossa vida. As pessoas mudam, crescem, vão por problemas e dificuldades e as pessoas mudam e então estas atitudes importantes são mencionadas aqui nas mensagens às 7 igrejas, porque são atitudes que nós temos que analisar e ver se temos e se precisamos de nos arrepender. Havia, como vemos aqui, havia outras congregações, algumas delas até poderiam ter sido maiores, mas que não foram incluídas nestas congregações. Outro ponto acerca destas 7 igrejas é que vemos aqui que estamos a ver que Deus está a dar uma exortação a nós. Esta exortação é muito importante porque afeta a vida cristã e a doutrina. Cada igreja, cada uma dessas congregações, ou cada uma dessas igrejas, tinha a sua mensagem em particular, como vamos ver. E por isso, essa representava um estado espiritual correspondente à exortação que foi dada a essa igreja física, mas também que era, como disse, uma exortação durante as eras e também para nós espiritualmente. E por isso vemos condições das igrejas locais nesta era, ou nessa era, e para a igreja durante as eras, e exortações pessoais, que são as instruções e avisos para nós individualmente. Ora, uma coisa que vemos através destas 7 igrejas é que o desvio da doutrina, isto é, a apostasia, vai crescendo, terminando, digamos assim, numa atitude de Laodiceia, que é, digamos assim, isto é minha especulação, eu digo que é minha especulação, é a atitude do mundo em que vivemos hoje. Estamos na era, acho eu, de Laodiceia, e vemos esta atitude entre muitas pessoas no mundo. E mesmo em pessoas dentro da igreja. Ora, então vamos ler aqui o primeiro versículo do capítulo 2, e diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz àquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E por isso aqui é uma mensagem que é de Jesus Cristo, que anda no meio das igrejas. Jesus Cristo está bem presente na igreja. E ele está muito bem a ver o que
o que a igreja aqui está a dar umas lições, e por isso ele vê muito bem o que se passa na igreja. Ora, nós mencionamos que a palavra anjo vem do grego angelos. E vejamos então em Mateus 11, versículo 10, Mateus 11, versículo 10, como esta palavra foi usada. Mateus 11, versículo 10. Aqui vemos que 11:10 diz assim, falando aqui acerca de João Batista. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu angelos. Foi traduzido do grego angelos, a palavra mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E por isso sabemos que aqui está a falar de João Batista. E usa o termo grego angelos, que quer dizer anjo também, mas sabemos que está a falar de uma pessoa física. Vejam em Marcos, capítulo 1, versículo 2, uma situação semelhante. Marcos, capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o meu angelos, o qual preparará o teu caminho. E sabemos por isso que está a falar de João Batista. Vejam em Lucas 7, versículo 24. Lucas 7, versículo 24. Lucas 7, versículo 24, diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, angelos, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Quem eram estes mensageiros? Eram os mensageiros, os enviados por João Batista, por perguntarem a Jesus Cristo quem ele era. E por isso diz, tendo-se retirado os angelos. Veja também no versículo 27. Diz assim, este é aquele de quem está escrito, eis aí vem, envio diante da tua face o meu angelos, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Por isso a palavra angelos aqui foi traduzida como mensageiro. Vejamos outro exemplo. Em Lucas capítulo 9, versículo 52. Lucas 9, versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. E indo estes, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Jesus enviou pessoas, digamos assim, mensageiros dele, para prepararem uma pousada, para ele ir lá, quando ele ia a caminho de Jerusalém. E por isso vê-se uma vez mais que a palavra angelos foi traduzida como mensageiros. Ora, considera a autoridade aqui desta carta. Ora, a cadeia da autoridade. Vimos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. Vimos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus Pai lhe deu. Por isso veio de Deus para Jesus Cristo. E depois diz assim, enviado por intermédio do seu anjo, e que notificou ao servo João. Estão a ver esta autoridade do Pai, a Jesus Cristo, através de um anjo, a um ser humano, João.
E depois diz para escrever, para João escrever ao ágeros da igreja. Aqui chega-se a uma conclusão que está a referir-se aos mensageiros, ou digamos aos pastores, ou aqueles que têm uma responsabilidade por estas congregações. Deduzimos isso através destas várias escrituras. Uma vez mais, como ele disse, isto é uma coisa deduzida, uma implicação, não é doutrina da igreja, mas é uma conclusão que achamos que é lógica, que é uma mensagem que Jesus Cristo está a dar aos líderes das várias congregações que representam a igreja através das eras, aos líderes físicos. Ora, vejamos então onde a igreja Éfeso estava localizada na Ásia, o que hoje se chama Turquia. Vemos aí a localização de Éfeso, também marquei onde estava a ilha de Patmos, onde João estava imprisionado, como prisioneiro. E depois vemos as outras 7 igrejas, aqui que marquei, de Éfeso, Esmina, Pérgamos, etc., até Laodiceia. As 7 cartas à igreja, que, digamos assim, era uma rota do correio. O correio seguia esta direção e seguia esta rota. Ora, Éfeso era a cidade mais, digamos assim, mais importante da região, mais proeminente da região. Era a cidade mais prosperosa, mais rica na região, na Ásia. Era também um grande porto que servia como porto principal para a área da Ásia. Era conhecida como a Lumen Asia, a luz da Ásia, e tinha uma população grande para esses períodos, que entre 250 a cerca de 300 mil pessoas ou habitantes. E outro ponto importante, era o centro da adoração à deusa Diana. Algumas pessoas referem-se em outras línguas como a deusa Ártemis. Ora, então vamos continuar a ler acerca da igreja em Éfeso. Vemos que Paulo tinha pregado em Éfeso por 3 anos. Ora, vamos ver isso então em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Vamos ver primeiro do versículo 1. Diz: aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Por isso vê-se que ele, aqui na parte da história, ele então chegou a Éfeso. E depois vemos um bocadinho mais adiante, no versículo 10, que vemos que ele começou na sinagoga e depois saiu, porque ele teve por 3 meses na sinagoga, e depois, visto que houve certos descrentes e que causaram certos problemas, ele então foi dar estas lições numa escola. Isto era na escola de Tirano. E aí esteve, como lemos no versículo 10, esteve lá por 2 anos. Vê-se aí no versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia. Ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E depois vamos ver um bocadinho mais adiante, no capítulo 20, versículo 31, isto é, quando Paulo está-se a despedir destes irmãos durante uma viagem, durante a viagem de volta, a terceira viagem, mas a parte de volta durante essa terceira viagem,
ele chamou os pastores de Éfeso e falou a eles, e depois despedindo-se deles, diz aí no versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de estar com lágrimas a cada um. E vê-se por isso que ele esteve em Éfeso por 3 anos. Ora, as outras igrejas que estamos a falar, ou que vamos falar, as outras 6 igrejas destas 7, provavelmente foram fundadas por causa da obra em Éfeso. Mas, como disse, poderia até ter havido muitas outras congregações, não só essas que Deus decidiu usar para pôr estas 7 mensagens à igreja. Outro assunto importante de entendermos é que esta cidade de Éfeso tinha uma grande preocupação com espiritualismo pagão, não só a deusa Diana, mas também espiritualismo pagão. Vejam, por exemplo, em Atos 19, versículo 19, Atos 19, 19, diz assim, porém muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. E por isso tinham estes espiritualismos, estas ideias pagãs e espiritualismo pagão. Também o evangelho que Paulo pregou lá por 3 anos afetou a adoração da deusa Diana, Ártemis. Vejam, por exemplo, aqui, começando no versículo 23 do capítulo 19, vou começar a ler. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que este ofício vem a vossa, que deste ofício vem a vossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas que em quase toda a Ásia. E por isso vemos que este trabalho em Éfeso estava a afetar outras cidades à volta dessa região. Mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não são deuses que são feitos por mãos humanas. Mas que coisa terrível, estão a ver? Mas pronto, é o que ele estava a dizer. 27. Não somente ao perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedónios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E vê-se então houve uma grande demonstração. Hoje em dia vemos demonstrações aí, que vemos que algumas tornam-se muito violentas. E por isso vê-se que houve esta... E vê-se aqui Paulo, no versículo 30, querendo apresentar-se. Os outros discípulos, não, porque eles vão... Não, sai. Mas mais adiante vemos que Paulo, na terceira viagem, quando viajou de volta da Grécia e passou perto de Efésios e chamou os presbíteros de Éfeso, vê-se aqui no versículo 28 a 30, quando ele os chamou, disse a eles, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está um ponto que Deus, através da guia do seu Espírito e dos seus ministros, constitui anciões. Os anciões não se fazem anciões
a eles próprios. Vos constituiu bispos para pastoreares a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, isto é, dentro dos próprios fiéis e dos próprios ministros, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vemos aqui, irmãos, que isto é uma grande preocupação de Paulo e dos ministros, de proteger o rebanho e de avisar os membros da igreja das coisas certas e dos perigos que existem. Ele estava a dizer, vocês não me vão ver de novo. Vejam aqui no versículo 38, diz, entristecidos especialmente pela palavra que Paulo dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-o até ao navio. E por isso vemos que eles se despediram dele, muito tristes, por dizer adeus a ele. Aí vê-se um ponto importante. Como ministros, às vezes temos certas oportunidades de ver e visitar pessoas. E às vezes nunca sabemos quando vamos ter essa oportunidade de novo. Porque coisas podem mudar repentinamente. E por isso, enquanto temos uma oportunidade, às vezes temos que dizer coisas que são um bocadinho fortes e tristes, que não gostamos de dizer, mas para proteger o rebanho precisamos de dizê-las. E por isso vemos Paulo, que depois escreveu uma carta a Éfeso, aos cristãos, à igreja em Efésios, da prisão. Alguns anos depois, quando ele esteve na prisão, após a terceira viagem missionária, foi cerca dos anos 54 a 57, e depois ele acabou por ir para a prisão e cerca dos anos 61 a 63. Por isso foi assim, digamos assim, uns 4 anos depois, ou mais ou menos 4 anos, que ele estava na prisão, e então ele escreveu uma carta à igreja em Éfesos. Também vemos que nesse período Timóteo era o pastor de Éfeso. E por isso vemos não só a epístola de Paulo a Éfesos para sabermos acerca de coisas que aconteciam em Éfesos, mas também podemos ler alguns dos avisos que Paulo escreveu a Timóteo quando Paulo escreveu as cartas de Timóteo, que foram mais uns outros anos ainda mais tarde. Por isso, vimos que Paulo dá várias instruções aos irmãos, aos ministros e aos pastores de Éfeso. Por isso vemos que é como se disséssemos que Paulo foi um dos pastores que teve uma responsabilidade de, digamos assim, debaixo de Jesus Cristo, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, de desenvolver a igreja em Éfesos, assim como Timóteo também foi. E por isso, agora vi que escrevi a palavra menciona incorretamente, mas Paulo menciona a Timóteo
3 problemas em Éfeso e aborda esses 3 problemas, de uma maneira geral, 3 problemas, nas suas cartas a Timóteo. E então ele usa esse como uma oportunidade para ensinar. E como sempre, as cartas a Timóteo, embora sejam cartas, digamos assim, pastorais, as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito são as epístolas pastorais, todos nós lemos e todos nós recebemos instrução dessas. E aí há, através destes avisos, que Paulo dá a Timóteo, usa isto como uma oportunidade de ensinar aos irmãos. Primeiro, usa esta oportunidade para ensinar a necessidade de se manterem agarrados à verdadeira doutrina. Vejamos primeiro, vemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 4. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedónia, e te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Quer dizer que havia em Éfeso uma influência para ensinarem doutrina contra a doutrina sã, contra doutrinas que Deus ensina. Em outras palavras, havia uma influência de pessoas a dizerem coisas que encorajava pessoas a dar ações que eram más, incorretas, as quais Deus odiava. E por isso havia estas influências, até ele, vocês leram aí, quando acabei de ler em Atos capítulo 20, que avisou, dentre vocês mesmos vão aparecer pessoas que vão querer influenciar-vos com doutrinas erradas. E por isso Paulo está aqui a dizer, cuidado com estas coisas erradas que Deus odeia. E ele diz aqui no versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem argumentos, promovem discussões, promovem divisões, em vez de que o serviço de Deus na fé. E por isso ele estava a avisar a Timóteo, cuidado, dedica muito tempo à doutrina. Dedica muito tempo à doutrina. Depois, vemos a seguir que no capítulo 4, Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado da doutrina. Por isso vemos que Paulo estava continuamente a avisá-los para terem cuidado com a doutrina. Vejam também no versículo 8 a 11 de 1 Timóteo capítulo 1. Diz assim, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual foi encarregado. E por isso ele estava a dizer,
Cuidado com a doutrina, porque pessoas que têm estas várias coisas acerca da lei precisam ter cuidado, porque a lei é boa se a utilizamos de modo legítimo. Mas quando as pessoas usam a lei de um modo incorreto, então isso causa problemas. Também existiam problemas com sabedoria secreta. O que é que isso quer dizer? Vejam aqui em Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Problemas da sabedoria. Sim, irmãos, havia problemas da sabedoria. O que é isso? O que é que isso quer dizer, problemas da sabedoria? Sabedoria é gnosticismo. Nessa altura havia várias ideias gnósticas. E então, essas ideias pagãs gnósticas que tinham infiltrado o judaísmo também estavam a infiltrar o cristianismo. E por isso estava a dizer, cuidado com estas teorias de conhecimento que pessoas estão a tentar infiltrar na igreja. E por isso vemos também infiltração de doutrinas pagãs. Vejam em capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demónios, doutrinas pagãs, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E por isso, Paulo estava a dizer a Timóteo, cuidado com a infiltração de doutrinas pagãs em Éfeso. Um outro segundo problema que Paulo estava a avisar a Timóteo é para terem cuidado com os relacionamentos. Ora, como vimos, as cartas de Éfeso e de Timóteo são aplicáveis à igreja. E por isso vamos ver aqui o que estava a dizer aqui. Vejamos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quer dizer, temos um bom relacionamento com outras pessoas, até com pessoas que não estão na igreja, e estamos a orar por eles, estamos a pedir a Deus para ajudar os líderes do país, para que nós, como cristãos, possam ter uma vida tranquila. E por isso está a falar aqui de relacionamentos mesmo com outras pessoas. Vejam aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Efésios capítulo 4, versículo 25. Outro exemplo, diz aqui, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja no versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfémias, bem assim toda a malícia. Quer dizer, por isso bem longe de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Aqui uma vez mais está a falar deste relacionamento para termos uns com os outros. Um relacionamento bom. O terceiro ponto que Paulo menciona aos Éfesos na carta ao ministro Timóteo é acerca de manterem um coração com amor, um coração puro. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a 7. Diz assim: ora, o intuito da presente admoestação, quer dizer, o fim do mandamento, o propósito desta carta, desta admoestação, da lei de Deus, o propósito disto tudo que estamos a fazer é o amor. A lei de Deus é amor. A razão porque Paulo estava a escrever a Timóteo é para amor pelos irmãos. Sim, está a dar muitas correções. Paulo, nas suas cartas, dá muitas correções aos irmãos. Continuamente, vemos, por exemplo, na carta de Coríntios, continuamente muitas correções. Aqui em Timóteo e em Efésios, vários avisos. Mas o propósito é amor, que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Isto é muito importante. Paulo estava a dizer aos irmãos em Éfeso para terem cuidado com a doutrina, terem cuidado com os relacionamentos com uns com os outros e terem cuidado com o amor. Ora, um ponto aqui que é uma tradição, digamos assim, é que o apóstolo João, depois de ter sido imprisionado em Patmos, e onde foi inspirado a escrever o livro de Apocalipse, voltou para Éfeso. E foi lá, em Éfeso, segundo a história, que ele faleceu. E por isso as epístolas de João, que foram escritas, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, depois dele sair da prisão de Patmos, ele as escreveu de Éfeso, porque ele estava em Éfeso. Ora, nas epístolas de João, vemos alguns pontos aqui que eu quero salientar. Primeiro, amor. Vejam aqui em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Isto, a verdadeira luz, através do nosso exemplo da igreja, debaixo do Espírito Santo, como lemos que são os candeeiros, através com o óleo do Espírito Santo. E diz aquele que diz estar na luz, se nós estamos na luz, mas se odiamos o nosso irmão, se não temos amor e carinho com os nossos irmãos, até agora, então esse irmão está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço, não há nenhum escândalo. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja aqui outro exemplo no capítulo 3, da mesma epístola, versículo 10 a 17. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça,
não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Por isso ele está a falar aqui de justiça e amar o irmão. Uma vez mais, relacionando a lei com a obediência. E depois, continuando, no versículo 11 de 1 João, capítulo 3. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E porquê que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E por isso vemos aqui, uma vez mais, João, na sua carta, que foi escrita em Éfesos, a sublinhar este ponto de amor. Vejamos o capítulo 4, versículo 8. Do versículo 8 até o versículo 20. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, monogenes, quer dizer, o único que foi gerado desta maneira ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E depois vou saltar e ler um bocadinho mais adiante no versículo 16. E nós que conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E por isso vemos que João está aqui a sublinhar o amor, particularmente em Éfesos. Veja na segunda epístola de João, só tem um capítulo, versículo 5 e 6. E agora, Senhora, isto falando assim, digamos, em código à igreja, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. E por isso, nas epístolas de João, vimos esta instrução de amor. Também vemos nas epístolas de João aviso contra a doutrina falsa. Por exemplo, contra o anticristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 23. João, capítulo 2, versículo 18 a 23. Diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Pessoas que estavam na igreja, que estão
a seguir ensinos que são contra Cristo. Entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Quantas pessoas estavam na Igreja de Deus e saíram da Igreja de Deus e estão hoje a dizer mal da Igreja de Deus? Porque saíram de nós e porque não eram de nós. Todavia, eles se foram para ficar-se manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibas a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias, é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Por isso estava a avisar a eles acerca da falsa doutrina. E como lemos há pouco acerca que ele estava a enfatizar a justiça, vemos que ele, em vários pontos, está a dizer: mantenham o que é justo, mantenham a sã doutrina. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Temos que praticar a verdade, temos que manter a doutrina sã. Veja no capítulo 2, versículo 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E por isso ele está a proteger a justiça, está a manter a sã doutrina. Veja no capítulo 3, versículo 5 a 9. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Todo aquele que é nascido, a palavra é regenerado, de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Isto é o Espírito Santo, a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido, é gerado de Deus, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E vimos por isso aqui a importância da justiça, do relacionamento das pessoas umas com as outras, da boa doutrina, proteger a doutrina contra a doutrina falsa e também de terem cuidado com o amor. Estes são, digamos assim, 3 pontos que foram continuamente mencionados à igreja em Éfeso. Agora, o que Jesus Cristo diz a eles? Eu disse, eu sei as tuas obras. Em Apocalipse 2, versículo 2. E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quer dizer, vemos aqui Cristo andando entre as igrejas, sabe o que está acontecendo, e dá louvor por não se desviarem da doutrina. Vemos que foram avisados para ter cuidado com a doutrina. E agora está a dizer à igreja de Éfeso, não se desviaram da doutrina. Sim, porque o falso cristianismo já estava a crescer
Mas o núcleo da igreja manteve a doutrinação. E por isso não se desviaram da doutrina. Rejeitaram os falsos ministros. Aqueles que diziam que eram pastores, que se tinham autodenominado como pastores. Rejeitaram esses. E por isso está como é que é a palavra? Complementar, não é? Bem, está a dar um bom cumprimento a eles. Cumprimentar, isso mesmo, desculpa. Está a cumprimentar a eles por rejeitarem os falsos ministros. E porque foram pacientes, mantiveram-se na fé, tiveram este trabalho diligente de se manterem na fé. No entanto, depois diz no versículo 4 e 5, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Este amor, vemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 16, vejamos este amor, que Paulo cumprimentou eles a este amor. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16, que já lemos há pouco, mas vamos ler de novo. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor que vocês têm para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Este amor foi perdido na segunda geração de cristãos de Éfeso. Quer dizer, os filhos, a segunda geração de cristãos, começaram a perder este amor. Sim, mantiveram a doutrina, mas perderam este amor. Vejam aqui outro exemplo. Em Timóteo, capítulo 6. Timóteo, capítulo 6. Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Está falando aqui acerca de sem terem altercações, supondo que a piedade é fonte de lucro, e depois diz assim no versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, a avarice, em vez de terem o verdadeiro amor, começaram a ter amor a outras coisas físicas. E diz, é raiz, ou talvez melhor, uma raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Por isso, Jesus Cristo está a dizer, vocês os cumprimentou, dizer muito bem, mantiveram a doutrina, mas perderam aquele primeiro amor. E se não tiverem cuidado, vou tirar o castiçal da igreja para outra igreja. Aí vê-se um ponto importante, que eram 7 igrejas físicas que tinham várias características que Deus, ou Jesus Cristo, usou para nos dar lições. Eram características físicas dessa era, dessas igrejas físicas. Mas, além disso, era um ponto espiritual que a igreja, através das eras, pelos próximos quase 2000 anos, desde então até agora, ia passar de uma fase para outra. E então, quando chegasse a um ponto, ele então ia tirar do seu lugar o castiçal e passar à segunda igreja.
Por isso, esse é um segundo significado destas mensagens às 7 igrejas. E o terceiro significado, está claro, é uma atitude que nós próprios precisamos ter cuidado. E por isso está aqui a falar, vês, não ameis o mundo. Vocês sabem, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Isto é uma escritura muito lida, que provavelmente vocês já leram muitas vezes. Diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E por isso, precisamos ter cuidado onde as nossas prioridades estão. Sim, prioridades. Porque onde dedicamos o nosso tempo como uma prioridade, demonstra aonde está o nosso amor. E aqui vejam em 1 João capítulo 5, versículo 21, 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. É a mensagem que ele está a dizer, cuidado. Porque se vocês começam a amar ídolos, o ídolo pode ser eu, as minhas ideias, as minhas opiniões. Pode ser um ídolo. O ídolo pode ser dinheiro. O ídolo pode ser onde nós passamos a maioria do tempo. Cuidado com ídolos, em vez de amor para com Deus. Mas, continua a dizer, tens isto, porém, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Isto é no versículo 6. Ora, há muita especulação acerca de quem eram os nicolaítas. Aparentemente era uma seita. A palavra nicolaítas vem de Nicolau, que tem um significado semelhante a conquistador do povo, mas a opinião que é mais permanecente, mais prevalente, digamos assim, uma vez mais, isto é uma opinião, não estou a dizer que é certamente isto de certeza, porque certeza absoluta não sabemos, mas a opinião que prevalece é que se tratava de uma seita fundada por Nicolau, que era o prosélito de Antioquia, que era um dos 7 diáconos que foi ordenado em Atos 7, se me lembro corretamente. Esse se desviou da verdade e então começou, digamos assim, a sua própria igreja. E começou com coisas, com ideias, com desvios da verdade, com ações que Deus odeia. Ações pecaminosas. Vejamos algum exemplo de ações pecaminosas. Alguns exemplos. Coisas que Deus odeia, para nos dar uma ideia do que podem ser. Primeiro, Isaías 61, versículo 8. Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e eu odeio a iniquidade do roubo. Há várias coisas que Deus odeia. Deus odeia coisas pecaminosas, ações pecaminosas, como, por exemplo, a iniquidade do roubo, que é contra as leis de Deus. Veja Jeremias 44. Jeremias 44, versículo 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não faceis esta coisa abominável que aborreço. Estava a falar acerca desta infidelidade dos judeus
no Egito, e estava a dizer, não façam essas coisas abomináveis, abominações. E há muitas abominações descritas na Bíblia, coisas que Deus odeia. E por isso estas obras dos Nicolaitas eram coisas, umas ações, possivelmente, que esta doutrina falsa estava a tentar desviar pessoas, e eles não aceitaram esta seita que saiu deles. Não aceitaram. Não aceitaram. Os puseram de lado. Veja aqui em Amós, capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Queridos irmãos, se você está a guardar o sábado, mas está a guardar o sábado com uma atitude incorreta, Deus, isso não lhe agrada. Você até pode guardar os dias santos, mas tem uma atitude incorreta, Deus odeia isso. Sim, pode ser que esteja a falar aqui de dias pagãos. Mas é bem possível que estavam a obedecer os dias santos, ou um desvio dos dias santos, mas que não era com a atitude correta. Então, Deus odeia isso. Por isso vemos que temos que obedecer a Deus da maneira correta também. Veja aqui em Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem amo o juramento falso. Porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Por isso vemos aqui várias ações pecaminosas que Deus odeia. Qual dessas várias ações os nicolaítas tinham? Não sei. Não sabemos certamente. Mas sabemos que Deus os cumprimentou por não se desviarem da doutrina falsa. E ele aqui, mais uma vez mais, Jesus Cristo está a dizer, bem feito, porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas como eu odeio. E depois vamos ver que outras igrejas depois vieram a incorporar essas ideias nicolaítas, que possivelmente seriam, talvez, dias santos errados ou tradições pagãs que vieram a ser aceitadas da Igreja Católica ou coisas assim. Essas ideias começaram a fermentar aqui e eles não as aceitaram. E Deus disse a eles, muito bom, mas o que disse a eles é para reavivarem aquele amor. Reavivarem aquele amor. Isso é que eles precisavam de fazer. Porque Deus odeia tudo que está a distorcer a verdade bíblica. Isso é que devemos ter cuidado. E depois ele conclui, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui vemos então a conclusão, que é um convite e uma promessa. Sim. Há um convite que podemos dizer que é para a igreja, para as pessoas que viviam na era de Éfeso, mas diz assim, que diz às igrejas. Não é só aos que viviam na era de Éfeso. Somos nós. Nós. Todos os cristãos, de todas as eras. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E por isso, nós, como cristãos, hoje em dia, temos que ouvir o que o Espírito disse à igreja de Éfeso. E nós precisamos ter cuidado com a doutrina, para não desviar dela,
Mas, acima de tudo, não desviar daquele primeiro amor. Daquele primeiro amor que Éfeso tinha, mas que perderam. E por isso, a mensagem é para nós todos, irmãos. A mensagem é para nós todos. Nós estamos a perder o primeiro amor. Sim, o primeiro amor pode ser aquele entusiasmo que tínhamos, aquele amor que tínhamos quando primeiro viemos para a igreja, quando primeiro viemos a conhecer as coisas da igreja. Então isso pode ter sido, digamos assim, um entusiasmo inicial. E depois de estar muitos anos na igreja, perdemos este entusiasmo. E as pessoas começam a dizer, mais uma coisa. E depois não têm esta fervura de atender os cultos, não têm esta fervura de guardar o sábado. Mais outro sábado. Eu já vi isto, irmãos. Precisamos manter aquele entusiasmo inicial. Por isso, o primeiro amor pode ser isso. Mas o primeiro amor também pode ser este amor pelos irmãos. O amor de fazer a obra, de estarmos entusiasmados a fazer a obra, de colaborar, ajudar, apoiar a igreja. A pôr os ombros atrás para apoiar a obra, para andar para a frente. Porque eles ajudaram o Paulo, ajudaram o Timóteo e a igreja cresceu. Eu já vi em muitas congregações que eu estive presente. Eu vi quando o amor entre os irmãos naquela congregação cresceu. Deus pôde adicionar membros a essa congregação. Mas quando o amor entre os irmãos não estava assim tão bom, estava um bocado fraco, estavam um bocado desunidos, não havia crescimento. Como é que Deus podia trazer pessoas novas para essa congregação se não havia esta união? E por isso aqui vemos um ponto importante. Por exemplo, digamos assim, na sua terra, na sua região, onde você vive, talvez no seu país, estamos a ter este amor uns com os outros? Ou estamos a ser críticos quando outra pessoa vem para a igreja e precisa de ajuda, ou seja, que for, estamos assim a ser um bocado críticos? Porque, ao fim de contas, todos somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, tenho muitos erros, todos nós temos, irmãos. Mas temos que, às vezes, fechar os olhos e perdoar e deixar algumas coisas passar por cima. Não estou a dizer deixar o pecado crescer na igreja. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é perdoar as pessoas, demonstrar graça para com as pessoas, demonstrar misericórdia para com as pessoas, demonstrar compaixão para com as pessoas, demonstrar este amor de irmandade. Porque isto é muito importante para com Deus. E esta é a palavra que Jesus Cristo, esta é a mensagem de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Sim, não se desviem da doutrina, mas mantenham este amor forte. Mantenham o cuidado de ver como é que tratamos o próximo. Vejam aqui algumas escrituras para concluir em Éfesos capítulo 1, Éfesos capítulo 1, versículo 15 a 23, Éfesos capítulo 1, versículo 15 a 23. Diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor porque vocês têm um para os outros. E não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e de conhecimento, vocês sejam iluminados, e porque vocês, depois ele está a explicar como ele exerceu em Cristo, ressuscitou Cristo entre os mortos,
pôs o Cristo à cabeça da igreja e lembrem-se como Cristo é o cabeça, como o amor dele, que morreu por nós para sofrer, para ser o cabeça da igreja, sofreu, que maior amor existe do que esse. Veja, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos desvios da verdade, nos nossos delitos, nos nossos pecados. E veja um bocadinho mais adiante no versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que Ele nos dá. Veja no capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família de Deus, toma o nome do Pai, que é Deus, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Meus irmãos, não há nada tão importante como amor. Deus é amor. Nós precisamos de mudarmos-nos para termos mais amor. Eu preciso, e todos nós precisamos, que Deus vos ajude, irmãos, a terem mais amor.